Querido irmão, muito bom dia e a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou Carlomão Otaviano, professor do discipulado da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui no bairro do Farol, em Maceió, Alagoas. Estou aqui para, juntamente com vocês, estudar mais uma lição do discipulado do ciclo 3, cujo tema é Vivendo as Verdades Bíblicas. Seja muito bem-vindo e vamos, nesta oportunidade, orar ao Senhor Jesus para nos abençoar, para continuar nos abençoando neste domingo em mais esta aula da Escola Bíblica Dominical. Eterno Deus, grandioso e amoroso Pai, bondoso Pai e misericordioso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nosso Pai, Tu és o Deus Altíssimo, Tu és o Deus grandioso, Tu és o Criador dos céus e da terra, e nós declaramos a nossa fé, o nosso credo, a nossa confiança em Ti, de que todas as coisas estão sob o Teu controle, tudo está sob o Teu controle, nada foge ao Teu controle. Senhor, estamos passando por este momento de dificuldade, não apenas aqui no nosso estado, na nossa cidade, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. E nós reafirmamos a nossa confiança e dependência de que o Senhor continue conosco, nos ajudando. E como disse o salmista, passando conosco neste vale. Estamos passando, eu sei, Senhor. E peço que o Senhor passe conosco. E agradeço, porque sabemos que o Senhor está passando conosco. Continue nos abençoando, Senhor, e nesta forma especial, nesta manhã, no estudo de mais esta lição, esteja conosco e que o Teu Espírito Santo, esteja envolvido na aula deste domingo, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos ensinar acerca do Teu reino e acerca da Tua palavra e acerca da Tua vontade para as nossas vidas. Vontade essa que é boa, é agradável, e nós aceitamos a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo é que nós pedimos, já agradecendo. Amém. Queridos irmãos, como nós dissemos, a lição desse trimestre é a lição do ciclo 3. Aliás, é a lição do terceiro trimestre. Na realidade, aqui na escola, aqui na EBD do Farol, nós, do discipulado, ministramos em todos os trimestres aulas de todos os ciclos. E apesar de que nós estamos no segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando agora neste domingo a lição do terceiro ciclo, que é esta lição aqui, Vivendo as Verdades Bíblicas, lição do discipulado. Dentro desse tema do trimestre, no domingo passado nós estudamos sobre como vencer a tentação. É possível? Sim. E o que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que a origem da tentação aprendemos também as consequências da tentação na vida da pessoa, tanto se a pessoa ceder ou não ceder à tentação. A tentação é algo realmente terrível e foi isso que nós estudamos, além de saber de onde vêm as tentações, ou melhor, a sua origem. Estudamos também que Jesus foi tentado e vimos a forma de como Jesus foi tentado e como ele venceu a tentação em todos os sentidos. Todas as vezes que o inimigo o tentou, naquela clássica primeira tentação, ele venceu o inimigo usando a palavra de Deus. E também aprendemos, por último, a reafirmar os princípios bíblicos da dependência do Espírito Santo e da vigilância na vida pessoal
para não ceder à tentação. Ou seja, nós aprendemos que precisamos estar vigilantes, mas aprendemos também que para vencer a tentação, nós dependemos da presença, da sua atuação, do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos vencer as tentações. Mas louvado seja Deus, que o Espírito Santo conosco, nós vencemos as tentações. E quando nós saímos de alguma tentação, nós saímos aprovados. Como o orível que prova o ouro, quando passamos e vencemos as tentações, somos aprovados. Foi isso que aprendemos no domingo passado. E na lição de hoje, nós vamos estudar sobre como ter uma vida cheia do Espírito Santo e como nós podemos viver, ou como devemos viver, uma vez que temos o Espírito Santo dentro de nós e a vida cheia, e somos cheios do Espírito Santo. É isso que nós vamos ver nessa lição deste domingo. Vamos lá. Na lição de hoje, vamos entender que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é possível e também é necessário para todos que passaram pela experiência do novo nascimento. Uma vez salvo, tendo o Espírito Santo dentro de si, podemos também ser pessoas cheias do Espírito Santo. Vamos aprender também a demonstrar as características que são registradas na Bíblia de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Característica tem a ver com caráter, tem a ver com comportamento. Como deve ser o comportamento de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? É isso que nós vamos ver. Também vamos aprender a explicar que ser cheio do Espírito Santo faz com que nós sejamos pessoas que tenhamos vidas diferentes no testemunho, diferente no trato com outras pessoas e com Deus e no trato conosco mesmo. Isso é o que nós vamos aprender nesta lição de hoje. A leitura bíblica base para a lição de hoje está aí no livro ou na epístola que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes de Éfeso ou aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21, que está aqui na nossa lição, e eu vou aproveitar a nossa lição e vamos ler aqui mesmo. Como você ainda não recebeu a sua lição, abra sua Bíblia. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Essa foi a leitura base para o estudo da lição de hoje, que é uma vida cheia do Espírito Santo. O nosso texto áureo é o texto de ouro da nossa lição, está também na epístola, ou também em uma epístola do apóstolo Paulo, só que dessa feita, epístola aos Romanos, capítulo 14 e o versículo 17, que está na tela e vamos ler também juntos. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o texto áureo para a meditação contínua na lição de hoje e durante a nossa semana e durante a nossa vida, quando falarmos de ser cheio do Espírito Santo. Muito bem, vamos em frente. Vamos fugir um pouco da forma tradicional que nós estudamos
a lição, como está aqui na revista, e vamos fazer uma coisa que não está aqui, mas é de suma importância para a gente vir para aqui, para a revista propriamente dita. Então nós vamos começar tentando ver, ou procurando ver, quem é o Espírito Santo. E por que é tão necessário que conheçamos o Espírito Santo. Como os crentes, ou como nós como crentes, podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo. E quais são as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo, ele demonstra isso como? Ou melhor, uma pessoa, um crente que é cheio do Espírito Santo, demonstra isso como? É isso que nós vamos ver antes de, ou melhor, isso já está na revista, essas evidências. Então vamos nessa linha e vamos ver se a gente consegue deixar claro todas essas perguntas. Vamos lá então? Vamos então à primeira pergunta. Quem é o Espírito Santo? A resposta é simples. A resposta é muito clara. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E por que nós cremos? Nós cremos nisso? Cremos. E por que nós cremos nisso? Porque a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é Deus. Ele é chamado de Deus e é chamado de Senhor. O escritor do livro de Atos, que é o médico amado São Lucas, no capítulo 5 e versículo 3, ele diz claramente uma expressão do apóstolo Pedro, falando para Ananias, o marido de Safira, que cometeu aquele deslize, aquele pecado terrível de tentar enganar os apóstolos, levando um valor, dizendo que era a totalidade da oferta, quando na realidade não era a totalidade. E o apóstolo Pedro, aí nos versículos 3 e 4, diz a seguinte expressão: Ananias, por que você deu lugar ao inimigo para que ele colocasse no seu coração para você mentir ao Espírito Santo? O dinheiro não era seu? Não estando com você, você retendo, não estava com você? Para que você fez isso? Ananias, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. No versículo 3 ele diz: por que você mentiu ao Espírito Santo? No versículo 4, o apóstolo Pedro diz: você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. Então está aí, o Espírito Santo é Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, 3,18, fala do Espírito Santo como Senhor. Aí você pode ler depois. A Bíblia mostra que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. O Mateus 28,19 é o verdadeiro ide de Jesus, quando ele disse: vão, idem e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho mandado vocês fazer, tudo que eu tenho ensinado para vocês. E batizem esses a quem vocês ensinarem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda carta aos Coríntios 13,13 é a bênção apostólica, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. A primeira carta de João 5,7, essa eu vou ler e vamos ver o que é que João, o apóstolo amado, escrevendo sua carta, ele diz. Primeira carta 5,7, vamos ver, estou com ele aqui. Primeira carta 5,7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Espírito, a Palavra e o Espírito Santo. E veja que coisa interessante, que não consta na Bíblia, em toda a Bíblia Sagrada, não consta a palavra Trindade. Mas você percebe que o Espírito Santo está contido na Trindade Santa. Nesses 3 versículos, nessas 3 passagens que nós lemos com vocês. Versículos em passagens diferentes. Mateus, 2 Coríntios, 1 João. 3 testificam lá no céu. Essa foi muito interessante. O Pai, a Palavra, que é Jesus, o Verbo encarnado, e o Espírito Santo. Então, vejam que o Espírito Santo faz parte da Trindade Santa. E outra coisa, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Aí João disse, 3 testemunhas lá do céu, 3. O Pai, a palavra, que é Jesus mesmo, e o Espírito Santo. Às vezes, eita, então o Espírito Santo, ele está sempre no final? Não. O Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Deus com o Espírito Santo é um. Jesus e o Espírito Santo é um. Não existe. Isso aqui é só para a questão de ordem, para nós humanos. Lemos, entendemos, mas não tem essa hierarquia. O Pai é maior do que o Filho é maior do que o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não existe isso. Pai, Filho e Espírito Santo são um. São atribuídas ao Espírito Santo obras que são exclusivas de Deus. Então, por exemplo, o Salmo 134 diz que o Espírito de Deus fez as coisas, criou as coisas. Gênesis 1 e 2 diz que o Espírito Santo, ele pairava sobre a face das águas, incubando, dando vida, porque aconteceu na primeira criação, na criação do Gênesis 1 e 1, que por causa do pecado de Lúcifer, a terra tornou-se um caos, mas o Espírito Santo manteve. Mas eu gosto muito do Gênesis 1 e 1, porque o Gênesis 1 e 1 diz assim, no princípio criou Deus. No original diz assim, no princípio criou Elohim. Elohim é a pluralidade de Deus, não é os deuses, mas mostra ali na criação que estava a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer dúvida, aí o 2 diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E Jó 33,4 fala exatamente isso, que o Espírito de Deus fez as coisas. Então o Espírito Santo é Deus, porque somente Deus fez o que nós vemos, o que eu sou, a criatura que você é. O Espírito Santo, juntamente com o Pai e com Jesus Cristo, o Filho, criou. O Espírito Santo possui características que eu também chamo de atributos, que são características divinas. E nós da IBD do Farol colocamos 4 características: eternidade, onisciência, onipresença e onipotência. Eternidade é um atributo de Deus comunicável, porque Ele comunicou para a gente. Quer dizer, Deus não fez a gente, não transformou o ser humano num ser eterno. O que é eterno? Que não tem princípio e não tem fim. O Espírito Santo não tem princípio e não tem fim, porque Ele é Deus. Ele, juntamente com o Filho e com o Pai, está acima de tudo. Ele é eterno, não tem princípio e não tem fim. Mas quando eu digo que é eterno, a eternidade é comunicável, é porque Deus nos deu o direito à eternidade, através de Jesus Cristo, seu Filho. Agora, onisciência, onipresença e onipotência, só quem tem são as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a Trindade Santa é Deus. Atributos não comunicáveis. Você vai ver sobre a eternidade, o Deus eterno, Hebreus 9,14. Sobre a onisciência, primeira carta aos Coríntios 2, 10 e 11. Sobre onipresença, o famoso clássico que a gente ama tanto, Salmos 139,7. Do 7 ao 10. Para onde eu vou fugir da tua presença? Espírito Santo. Ou melhor, para onde eu vou fugir do teu Espírito? Espírito com letra maiúscula. Espírito Santo. Onipresença. E a primeira carta de Paulo aos Coríntios 12 e 11 fala sobre o poder do Espírito Santo. Onipotência. Algumas pessoas, alguns leigos, alguns que não leem, que não estudam, que não meditam, que não conhecem a palavra de Deus, ficam, desculpem a expressão, divagando, tolice, colocando tolice na mente. E aí eles acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, é uma influência. O Espírito Santo é um sentimento de Deus, é o que algumas pessoas pensam. Mas nós, que estudamos e conhecemos a palavra de Deus,
Nós que nascemos da água e do próprio Espírito, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, afirmamos convictamente que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não é uma força, não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia usa o pronome pessoal, ele, quando se refere ao Espírito Santo. Aliás, nós colocamos a Bíblia, mas você vai perceber que quem cita o Espírito Santo, quem se refere ao Espírito Santo como ele usa o pronome pessoal, é o próprio Jesus. Vejam só. Quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará. João 16:13.a. Quem foi que disse essa expressão? Está na Bíblia. Mas quem foi que falou? Jesus. Acertou. Jesus. Ele me glorificará. Ele quem? O Espírito Santo. Glorificará quem? A Jesus. Jesus morreu. Jesus foi vitorioso. Não somente porque morreu, porque somente a morte não era completa. Jesus morreu e ressuscitou. E o Espírito Santo veio para cuidar da igreja de Jesus. E o Espírito Santo glorifica a Jesus através da minha vida, através da sua vida. Quando ele vier, esse é o papel do Espírito Santo, segundo Jesus mostra aí. Ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, ele vai convencer o mundo. Ele convenceu a mim, ele convenceu a você sobre o pecado, sobre a justiça de Deus, que é demonstrada através da morte e ressurreição de Jesus, e sobre o juízo, o julgamento final que vai ter. Quem é que vai convencer? Quem convence as pessoas disso? Jesus disse, ele quem? Isso, o Espírito Santo. Então, o que nós estamos querendo dizer é que Jesus se refere ao Espírito Santo como uma pessoa, com um pronome pessoal. Ok? Muito bem. Não é uma coisa, não é uma força, é uma pessoa. E sinceramente, pessoal, eu sei que você vai pensar igual a mim. Você que é crente em Jesus Cristo. Você que já recebeu o Senhor Jesus no seu coração. Você que, juntamente com Deus e com o Pai, recebeu aqui. Você também recebeu o Espírito Santo. Você está sentindo a presença dele, do Espírito Santo, na sua vida, no seu coração, no seu ser. Agora, enquanto nós estamos estudando a lição. Porque eu estou sentindo. Estou aqui em casa, estou aqui no escritório e estou sentindo a presença. Então nós vimos que Jesus se refere ao Espírito Santo com um pronome pessoal, ele. A Bíblia atribui ao Espírito Santo atributos de uma pessoa. Quando Deus nos criou, quando criou você, ele nos deu volição. Ou seja, as pessoas têm vontade. Então, nós, por exemplo, devemos fazer, agir conforme a vontade de Deus. Deus Pai, disse Jesus, fazer a vontade do Pai. Jesus fez a vontade de Deus. Então Deus tem vontade. O Espírito Santo também tem vontade. Veja lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:11. O Espírito opera como quer. Então ele tem vontade. O Espírito Santo tem conhecimento. Ele, como pessoa, ele tem cognição, ele conhece. Então, o que é que Paulo diz também lá na primeira carta? Sendo que no capítulo 2, versículo 1, o Espírito Santo conhece. Ou seja, ele diz, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimento. O Espírito Santo tem sentimento. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo que está em você. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou. E também o Espírito Santo, como humano, ele ama. Esse é um sentimento também. Vai um pouco mais, vai além de sentimento. Porque quem ama guarda, quem ama protege, quem ama cuida. E o Espírito Santo faz isso conosco. Quem ama consola.
rogo-vos pelo amor do Espírito Santo. Paulo dizendo para os crentes de Roma, aos Romanos 15:30. Então, o Espírito Santo ama, porque o Espírito Santo tem atributos de uma pessoa. Acrescentando alguns desses atributos, nós vemos que o Espírito Santo como pessoa fala. Claro, né? Uma pessoa, o Espírito Santo não é mudo. O Espírito Santo fala. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala ou diz às igrejas. Então, o Espírito Santo fala porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo testifica. Quando ele fala, ele dá testemunho acerca da verdade que procede do Pai. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará. Quem é o Espírito da verdade? Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, ele intercede. Nós temos um intercessor, que é Jesus Cristo, um mediador entre Deus e os homens. Mas nós temos também o Espírito Santo intercedendo por nós. No céu, o Filho, Jesus intercede por você. Mas o Espírito Santo está aqui cuidando da igreja de Jesus Cristo. E daqui da terra, ele intercede. Tem hora que você está tão aperreado que você não sabe como pedir, que você não sabe como orar. Aí nessas horas o Espírito Santo entra e intercede por você com gemidos inexprimíveis, que somente ele, a Trindade Santa, entende. Como pessoa, o Espírito Santo intercede. Esse é um dos principais trabalhos do Espírito Santo: guiar, ensinar. Por isso que todos que são guiados pelo Espírito Santo, está aí Romanos 14, vamos ver o que acontece. Eu vou ler para ver o que acontece com aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Então, o Filho de Deus, ele anda de acordo com as orientações do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo guia. O Espírito Santo vai na frente guiando, ajudando, abrindo o caminho, fazendo você conhecer qual é o caminho que deve seguir. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo, quando ele vier, disse Jesus, ele ensinará. Ele vos fará lembrar. O Espírito Santo ensina. Ensinar é um atributo de um ser humano. Uma força não ensina. Agora, pessoal, por que é tão necessário nós conhecermos o Espírito Santo? Porque está sendo necessário, antes da gente falar das evidências de como deve se comportar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma vida que é cheia, por que a gente passou por esse pedaço de conhecendo? Por que é necessário isso? Porque essa é a vontade de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, disse Oséias quando escreveu o seu livro profético. Oséias 6:3. Precisamos conhecer para que a gente entenda. Vamos ler, interessante. Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a vós virá como chuva seródia que rega a terra. Porque eu fiz questão de ler o texto todo e não colocamos aqui, mas eu fiz questão de ler. Porque ele virá como chuva. Chuva de quê, pessoal? Chuva seródia. Chuva de quê? Chuva de água. Lembremos de que o Espírito Santo, uma das formas da gente representar o Espírito Santo de Deus é na forma de água. Óleo, fogo e água. Espírito Santo. Certo? Então, conhecer o Senhor, conhecer o Espírito Santo, conhecer, porque ele vem para nós como chuva seródia. Devemos conhecer o Espírito Santo porque a gente vive na dispensação dele. Eu queria lhe dizer isso. Nós estudamos no trimestre, no ciclo 2, não sei se você lembra, nós falamos sobre a Trindade e nós falamos assim, nós ensinamos que no Antigo Testamento, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós falamos muito sobre a pessoa do Pai. No Novo Testamento, nós falamos no começo, nos Evangelhos, o tempo todo sobre a pessoa do Filho. Os Evangelhos, os Evangelhos de
tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Você vai ver que os evangelhos falam desde o nascimento de Cristo, concebido através da Virgem Maria, até a morte e a ressurreição e a ascensão. Aí depois nós temos o livro de Atos. No livro de Atos nós começamos como? Começamos com a descida do Espírito Santo. Por isso que nós afirmamos, nós assembleianos, somos dispensacionalistas. Nós cremos que vivemos na dispensação do Espírito Santo. É claro que Deus o Pai continua conosco. Jesus Cristo continua conosco. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Agora, o Espírito Santo está de uma forma mais literal, para tomar conta da igreja, para cuidar dos crentes, para cuidar de você e de mim. Como igreja, nós somos cuidados pelo Espírito Santo. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Então, eu preciso conhecer aquela pessoa, aquele ser que cuida de mim. Nós precisamos conhecer exatamente por isso. Porque lembra lá do começo do Atos, quando ele foi derramado, esse derramamento do Atos 2,17, ele foi predito, ele foi profetizado em Joel 2,8. Disse o Senhor através de Joel: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito. Então, quando Jesus ascendeu, os discípulos ficaram em Jerusalém, segundo a orientação de Jesus Cristo ressuscitado, ficaram até que do alto fossem revestidos. E aí aconteceu que eles foram revestidos. Então eu preciso conhecer por esses detalhes, alguns outros, mas esses são os principais. Agora nós vamos entrar na lição. Nós tentamos aprender sobre a importância de conhecer a pessoa do Espírito Santo. Nós vimos, agora por último, a razão, por que é necessário a gente conhecer. E agora vamos entender como é que a gente tem uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos ver. Acho que foi o professor Osias que colocou essa ilustração quando ele estava conosco no discipulado. Copo vazio, copo pela metade e um copo cheio. Para trazer para a gente as seguintes representações. Vejam bem. Copo vazio. Aí é o homem sem Deus. Copo vazio é a pessoa sem o Espírito Santo. Porque está escrito assim: se alguém me ama, disse Jesus, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, se alguém ama ao Senhor, através da palavra, guardando a sua palavra, essa pessoa passa a ser amada pelo Pai, e passa a ser a habitação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, um homem sem Deus é um homem sem a presença, é um homem sem o Espírito Santo dentro de si. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos o sacrifício da cruz, cremos, aí a Trindade passa a habitar na gente, passa a habitar no nosso coração. E o Espírito Santo passa a viver em nós. Agora, o copo cheio é quando o homem busca, está cheio, está repleto do Espírito Santo. Às vezes é possível que você veja assim, algumas imagens representando um crente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, com um copo transbordando. Eu prefiro essa imagem do copo cheio até a borda, porque o Espírito Santo é uma coisa sagrada, santa, boa, e o Espírito Santo não é para ser desperdiçado. Eu digo assim, a presença do Espírito Santo dentro do meu coração não é para transbordar, para derramar, para estragar. Até porque, quanto mais eu uso do Espírito Santo, mais o copo está cheio, mas não estraga. Só por isso que eu gosto dessa imagem. Essa imagem terceira lá é o copo cheio, até a borda do Espírito Santo. E como é que a gente pode ter uma vida cheia do Espírito Santo? Antes de falar nisso, eu queria dizer o seguinte. A Bíblia mostra a possibilidade de se estar cheio.
Atos 2 e 4. Aliás, todos os versículos aqui estão não é no livro de Atos, que é o livro histórico. 2 e 4. 4, versículo 8. 4, versículo 31. 6, versículo 33. 7, versículo 55. 11, versículo 24. 13, versículos de 9 a 12. Desses versículos, capítulos e versículos que eu falei para você, somente o primeiro, Atos 2 e 4, é que diz respeito a que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo lá no cenáculo em Jerusalém, eles falaram em línguas. Quando o Espírito Santo foi derramado aqui pela primeira vez. Lá na casa de Cornélio, que não está aqui, quando a família de Cornélio recebeu Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo, também eles falaram em línguas. Lá em Efésios também, os crentes de Efésios. E é claro que quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, elas falam em línguas. Mas eu não estou falando de ser batizado com o Espírito Santo. Nós estamos falando de ser cheios do Espírito Santo. E quando um crente, quando uma pessoa é cheio do Espírito Santo, essa pessoa, a evidência desse ser cheio, nós vamos ver daqui a pouco. E aí você vai ver se você ler alguns desses versículos. O Atos 2 e 14 eu não vou ler, porque ele está se referindo a naquele momento do batismo. Mas eu vou ler Atos 4 e 8, só para a gente ter uma ideia. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais, ou seja, príncipes dos povos, e vós, anciãos de Israel. Sabem Pedro, pessoal? Pedro era um pescador. Pedro era meio brabo, abrupto, sanguíneo, mas ele não era um doutor, ele não era um Nicodemos. Ele era um pescador lá da Galileia, morava em Cafarnaum. Ele estava aqui em Jerusalém quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Aí Pedro, para se levantar e falar, Pedro estava cheio do Espírito Santo. No versículo 31 diz que quando os discípulos estavam orando, o lugar onde eles estavam, o cenáculo, se moveu e todos foram cheios. E vejam a consequência. E com ousadia anunciavam a palavra. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma característica que possibilita você e eu para sermos ousados, corajosos na propagação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, do reino de Deus. Paulo está na lição, não é? Incentiva a todos nós sermos cheios. Fala sobre essa importância de ser cheio do Espírito Santo. É importante, antes da gente falar de como é que se pode ter uma vida cheia, mostrar isso aqui. O crente é cheio do Espírito Santo, além de ser templo. Ou seja, não é pelo fato dele ter Jesus, ter o Pai e ter o Espírito Santo dentro de si que ele é cheio. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa buscar. Então, uma coisa é você ser crente em Jesus Cristo e você ter o Espírito Santo habitando em você. Outra coisa é você ser cheio. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é ousado para propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nem sempre o crente que tem o Espírito Santo dentro de si, ele está cheio do Espírito Santo. Por isso é necessário que a gente não faça confusão. Nós não podemos fazer confusão entre esses dois fatores que nós vamos ver em seguida. Uma coisa é ser salvo, uma coisa é ser habitação, que está aí. Você é templo. Cuidado com o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, está escrito aí. Uma coisa é você ser templo, e a outra coisa é você ser cheio. Esses versículos aqui embaixo são os mesmos que estão lá. Atos 2 e 4, 4 e 8, 31, 6, 3, 7, 55. Exatamente. Uma coisa é você ter o Espírito Santo morando em você, e a outra coisa é você ser cheio.
Mas como é que a gente pode ser cheio? O apóstolo Paulo está na lição dizendo: precisamos nos encher. Para que haja o enchimento, é necessário duas coisas. E como é que a gente é cheio? Como é que acontece o enchimento? Bom, primeiro a gente precisa do copo. Eu, Carlomã, sou o vaso, sou o copo. E a outra coisa que precisa é quem enche. E de que enche? O Espírito Santo enchendo o copo, diz dele mesmo. Então, o vaso é para encher. O crente, eu e você. E o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que enche o vaso. Essa é elementar. O Osias colocou isso aí, uma coisa elementar. Para que haja uma pessoa cheia do Espírito Santo, precisa que exista a pessoa e precisa que o Espírito Santo encha a pessoa. Pela leitura da palavra, a gente conclui que o enchimento do Espírito Santo não é ocasional, mas acontece através de um processo. Aceitar a Jesus, ser crente em Jesus Cristo, aliás, ter o Espírito Santo como habitação, é quando eu aceito. Mas para eu ser cheio, eu vou passar por um processo. É através da Bíblia, é através da palavra. E quando a pessoa lê a palavra, ele não age mais como um tolo, ele age como um sábio. Ele reme o tempo, ele aproveita as oportunidades, ele administra bem o tempo. E depois ele deixa, assim, ele não pode ser insensato. E aí eu tenho uma palavra muito interessante que eu gosto. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele age com bom senso. É um crente que tem bom senso. É o crente cheio do Espírito Santo. Como o crente pode ser cheio do Espírito Santo? Como eu gostaria de dizer para você: joelho e Bíblia. Dedicação. Tanto isso é verdade que tem muitos crentes que têm o Espírito Santo dentro de si, mas não tem uma vida cheia. Tem até crente, pessoal, que é batizado com o Espírito Santo, que fala em língua, mas que não é cheio do Espírito Santo. É revestido, porque o batismo é revestido, mas não é cheio. Quando a gente estuda sobre batismo com o Espírito Santo, a gente vê melhor isso. E a gente estudou isso no segundo ciclo. Como é que você conhece um crente que é cheio do Espírito Santo? Eu queria que você pensasse aí um pouquinho. Você conhece algum crente que é cheio? Você vai assim: professor, irmão Carlomã, eu conheço aqui na minha igreja, eu conheço aqui perto de mim, eu conheço no meu trabalho, um crente, um irmão, que pense, o irmão é cheio do Espírito Santo. Pensou? E como é que você entende que esse crente, por que você está dizendo que esse crente é cheio do Espírito Santo? Aí, se você me respondeu assim, eu vou admitir que você tem razão. Professor, olhe, esse irmão que eu estou falando lá do meu trabalho, esse crente, ele é tão prudente na forma de agir, na forma de se comportar. Ele não toma decisões precipitadas. Ele é prudente. Ele me faz lembrar a serpente, a prudência que Jesus falou. Sede prudente como a serpente. Ele é uma pessoa sábia. Ele é prudente. Não sei se você lembra. Portanto, vede como prudentemente andais, não como nécios, mas como sábios. Você conhece um crente cheio do Espírito Santo se ele for um crente sábio. E o crente sábio anda de forma prudente, porque prudência e sabedoria andam juntas, de mão dadas, são da mesma família. Porque a Bíblia diz que se você não tem sabedoria, peça a Deus. Deus dá sabedoria a quem precisa. E Ele dá de forma assim, deliberada. Ele não passa em rosto. Sabedoria, eu costumo dizer que é a arte de você agir conforme você aprendeu. Inteligência é quando alguém te ensina uma coisa
quando alguém lê um texto e você aprende com facilidade. Mas não adianta você ser inteligente, você ter aprendido a palavra de Deus, se no momento necessário de usar aquilo que você aprendeu, você não usar. Quando você usa aquilo que aprende, é porque você é sábio. Uma outra evidência de um crente que é cheio do Espírito Santo é quando ele sabe administrar bem as oportunidades. Ele não perde tempo com tolice. Nós estamos vivendo esse momento de isolamento, de em casa, sem poder sair, muito cuidado. Então eu estou com muito tempo em casa. Então por que não aproveito o tempo para ler a palavra, para adorar o Senhor, para cantar hinos de louvores, para estudar, para meditar, aproveitar a oportunidade que eu estou tendo agora? Ao invés disso, eu fico mandando mensagens, imagenzinhas que não edificam. Então, se a gente tiver a oportunidade de se comunicar através de internet, através de WhatsApp, de telefone, dá uma palavra de conforto. Aproveite a oportunidade e pare de estar mandando mensagem que não edifica, que deixa quem está atendendo, recebendo cada vez para trás, para baixo. O crente que olha aí, acabei de falar. Quando você quiser conhecer um crente que é cheio do Espírito Santo, você vai ver que esse crente é dedicado à leitura, ao estudo, à meditação e, acima de tudo, a obedecer a palavra de Deus. Aí tem umas pessoas que não gostam de ler, que não gostam de meditar na palavra. Quando eu pergunto às vezes, pessoal, fulano, você lê a Bíblia diariamente? Você já leu a Bíblia durante um ano? O que adianta ler se não obedecer? Ninguém está dizendo que não é para obedecer. É todo um complexo. É ler, é estudar, é meditar e é obedecer. Como é que eu posso obedecer uma lei que eu não conheço? Como é que eu posso conhecer uma lei se eu não estudar? Então, pessoal, crente cheio do Espírito Santo é crente de palavra, é crente de Bíblia Sagrada. Crente cheio do Espírito Santo é crente que controla a língua, que refreia, que fala de forma pensada, correta. Crente cheio do Espírito Santo não perde o controle, não se embriaga. Quando você lê o comentário sobre a embriaguez causada pelo vinho, você vai ver duas coisas, você vai lembrar dois personagens que um dia ficaram embriagados, perderam o controle e o resultado catastrófico persiste até hoje. Noé sabiamente livrou-se do dilúvio, mas tolamente, indoltamente, depois que passou pelo dilúvio, plantou uma vinha, colheu uva, fez suco, deixou o suco de uva fermentar, deixou o vinho fermentar, tomou uma quantidade acima do normal, ficou nu e fez com que o seu filho pecasse, causado pelo excesso, pela embriaguez causada pelo vinho. Um outro personagem que também ficou bêbado e cometeu um desatino terrível foi Ló. De certa forma, ele inicialmente pode não ter tido culpa, porque as filhas de Ló embriagaram ele com vinho, e quando ele estava bêbado e sem noção, ele fez sexo com as duas filhas, primeiro a mais velha, depois a mais nova, e as duas filhas engravidaram do pai, que deu origem aos Moabitas e Amonitas, que foi duas nações terríveis. Então, mantenha o seu autocontrole, não ficando bêbado. Se você quiser ficar contente, se você quiser ficar alegre, se encha do Espírito Santo. Está aqui, Efésios 5:18, na leitura que nós fizemos. Um crente, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele mostra isso através da adoração.
Um crente cheio do Espírito Santo tem prazer em abrir a boca e adorar a Deus através do louvor. Adorar, sim, meus irmãos, adorar, minha gente, significa elogiar, louvar. Quando eu adoro a Deus, eu estou manifestando a minha gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. Eu levanto as mãos e agradeço a Deus pelo que Ele fez por mim. Eu adoro a Deus falando, eu adoro a Deus com louvores, falando e cantando hinos e cânticos espirituais. Cânticos, hinos que enalteça a Deus, que louve a Deus, que não tem sido assim ultimamente. As pessoas têm cantado hinos e até eles usam a palavra canção que enaltece o homem. São adorações e louvores antropocêntricas ou antropocêntricas, quando devia ser cristocêntrica, divinocêntrica. O hino e os cantos espirituais são para adoração e louvor do Todo-Poderoso, e não o você receba. Eu venci porque eu tenho raiz. De jeito nenhum. É para adorar a Deus. Uma adoração cheia de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma adoração para o Todo-Poderoso, tanto de forma coletiva como na intimidade da sua casa, no seu quarto, quando você estiver fazendo o seu louvor, a sua adoração, o seu culto matutino, o seu culto pessoal, o seu culto com o coração. Os cantores, às vezes, eles são cheios quando eles estão no púlpito cantando, mas quando eles estão sentados no banco, eles parecem que são meio vazios. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando que o crente cheio do Espírito Santo, ele deve ser cheio no louvor coletivo, quando ele está lá para toda a congregação, e quando ele está cá, cantando sozinho, ele deve estar cheio. O crente cheio do Espírito Santo, ele dá graças a Deus em qualquer situação. Então assim, Senhor, eu te agradeço por causa da pandemia. Não, eu não estou agradecendo a Deus por causa da pandemia, não. Agora, eu estou agradecendo a Deus porque eu estou passando pela pandemia, pelo isolamento. Eu estou passando porque esse isolamento, essa pandemia é uma provação que Deus está permitindo que eu e você passe. E quando nós passarmos por ela, nós vamos poder dizer igual o salmista Davi, no Salmo de número 23. Ainda que eu passe, ainda que eu andasse, ou mesmo que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte, eu não tive medo, eu passei, porque o Senhor estava comigo. O Senhor está com você. Então, se nosso Senhor, se a Trindade Santa está passando conosco por essa fase, eu posso, durante esta fase, dar graça. Veja que a expressão é em todas as situações, não é por todas as situações. Sinceramente, eu não posso dar graça porque tem gente doente, porque tem gente morrendo. Eu não dou graças por isso. Eu vou dar graça porque tem gente se matando. Eu não posso dar graça por isso. Seria egoísta de minha parte. Eu dar graça porque eu estou passando pela pandemia e eu estou com saúde enquanto tem gente morrendo. Não é assim não. É em todas as circunstâncias. Eu tenho que dar graça a Deus. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele ama, ele demonstra esse amor fraternal, sujeitando-os uns aos outros, orando uns pelos outros. Nunca na minha vida, com 68 anos, eu precisei tanto me preocupar com os meus irmãos, como o meu próximo, com a saúde física do meu próximo, como eu estou tendo agora. Nunca precisei tanto pedir a Deus que tenha cuidado, por favor, dos meus irmãos, dos meus amigos, médicos, enfermeiros,
aqueles que os marqueiros, que trabalham na linha de frente nos hospitais, enfrentando esse terrível inimigo invisível e traiçoeiro, esse vírus terrível. Nunca precisei orar tanto pelos meus irmãos, pelos meus amigos, muitos que eu nem conheço, milhões, que não conheço, bilhões, em todo o planeta. Nunca precisei tanto sujeitar as minhas necessidades, em detrimento das muitas necessidades dos que estão trabalhando nesse momento, dos que estão passando risco de vida, risco de contaminação. Precisamos ter vida cheia do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, que todos nós sejamos cheios. E o apóstolo Paulo expressou isso na leitura base da nossa lição de hoje, que versa sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Precisamos estar cheios para que Ele, o Espírito Santo, nos use, para que sejamos cheios dele, do Espírito Santo, e para que, cheios do Espírito Santo, possamos evidenciar o que aprendemos na leitura base. Essa é a ideia da lição de hoje. Foi isso que nós tentamos passar para os irmãos, que o crente cheio do Espírito Santo é necessário e que ser cheio é um desafio. É difícil, porque para ser cheio eu preciso de Bíblia e de joelho, e nem sempre a natureza humana quer isso, mas não é impossível ser cheio. Aprendemos também que precisamos buscar as coisas espirituais para que a gente tenha uma vida de comunhão com Deus. E por último, nós aprendemos a ser sábios. Se somos cheios do Espírito Santo, precisamos aprender a agir com sabedoria, a aproveitar bem o tempo, a agradecer sempre a Deus em todos os momentos, a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, não são cantadores, são adoradores. Precisamos demonstrar o quanto Deus opera nas nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Que eu e você possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Essa foi a nossa lição. E no próximo domingo, continuando a falar sobre a meiga, doce, amável pessoa do Espírito Santo, nós vamos aprender sobre o que o Espírito Santo gera, que é o fruto do Espírito Santo, e como ter uma vida frutífera no Espírito Santo. É o que nós aprenderemos na lição do próximo domingo. Como eu costumo dizer, encerro essa hora deste domingo sempre com a viva esperança no coração de que domingo que vem, o mais próximo domingo possível, voltemos à comunhão pessoal, possamos estar juntos de novo para adorar, para louvar, para aprender de Deus. Eu espero em Deus que sim. Se não, estaremos com o nosso professor Alberto, que normalmente é o outro professor deste ciclo, que vai estar falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a você, a sua família, a sua casa nesse momento difícil. Que Deus continue abençoando a todos nós. E que tenhamos fé. E que sempre nos lembremos que o vale da sombra da morte não é lugar para quem é cheio do Espírito Santo ficar. Pode até passar, mas não passa sozinho. Porque o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco e Ele passa conosco pelo vale. Se a gente está passando, vai passar. Eu creio nisso. Vamos orar? Deus, outra vez te agradecemos por este domingo, outra vez te agradecemos por esta aula.
Outra vez, Senhor, nós pedimos, que é o que aprendemos neste domingo, sobre essa questão de ser cheio. Tenhamos aprendido, tenhamos entendido e que tenha descido ao nosso coração. Não adianta só a gente usar a cognição para entender. Precisamos usar o bom depósito para guardar. Essa é a ideia. E que nós pensemos nisso. Ser cheios do Espírito Santo é importante. E que vivamos como pessoas que são cheias. E que não sejamos seres humanos crentes, tendentes a se embriagar com vinho, porque no vinho há contenda. E eu acredito até que nós poderíamos usar como base o versículo áureo para esse texto, para essa aula. Não se embriague com vinho, porque no vinho tem contenda. Mas sejamos cheios, que sejamos cheios de Ti, ó Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, nós somos conscientes do que o Senhor habita no nosso coração. Mas somos conscientes de que precisamos buscar ser cheios de Ti, para que nós apregoemos mais o Evangelho de Jesus Cristo. Continue conosco neste domingo, e a todos os crentes, Senhor, nesse Brasil afora, que estão sentindo falta da escola dominical, que estão tendo aula através da internet, mas o Senhor sabe que não é a mesma coisa. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Tudo pedimos assim, sendo conscientes que não está em nós o mérito. Como sempre digo, o mérito está na pessoa de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, aquele que renunciou à glória, tomou a forma humana, morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, mediando e intercedendo por nós. Sim, Senhor, é em nome de Jesus que nós estamos ousando fazer essa oração. Agora e sempre, amém, e até domingo que vem, com a permissão de Deus.